Bora, fiel, para saber as informações do Corinthians nesse sábado. Amanhã, dia de clássico, dia de derby, contra a porcada, contra os imundos, fora de casa. E o Coringão vai em busca da vitória, hein? Pode ter algumas alterações para a escalação de hoje. Lili Nascimento vai trazer tudo pra gente agora nesse vídeo. E você tá confiante? Comenta aí, deixa o seu like, deixa o seu placar aqui embaixo para eu saber qual o seu placar de hoje. Eu já chutei aqui e tô falando, batendo na tecla, vai ser 2-1 pro Corinthians, 2 gols de Roberto. Anotem aí e me cobrem depois do jogo. Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, fiel, bora pro vídeo. Fãs de esportes, o Corinthians fez nesta sexta-feira o último treino de preparação para o clássico contra o Palmeiras, no sábado, na Arena Barueri. Para esse confronto, retornos importantes, a começar por Memphis Depay, ele que havia sofrido um trauma no tornozelo na partida contra o Vasco, fez o tratamento aqui no CT, nem viajou para a Colômbia e já está treinando com bola, portanto deve ser reforço para essa partida. Outros atletas que estavam no departamento médico seguem em avaliação e podem retornar para a equipe. Igor Coronado, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral esquerdo Fabrício Angelieri. Então, poucos momentos antes ali da partida, o técnico Ramon Dias saberá se poderá contar ou não com alguns desses jogadores. O Corinthians que poupou na Sul-Americana justamente para este clássico. Yuri Alberto, André Carrillo e Breno Bidon não começaram entre os titulares lá na Colômbia, mas tiveram que entrar na segunda etapa, não jogaram toda a partida, então houve ali um controle de carga. Agora tem um nome que o torcedor quer saber muito, né? Se ele já está apto a voltar, que é do argentino Rodrigo Garro. Ele voltou na última quarta-feira do tratamento que vinha realizando na Europa e agora segue aqui sob observação e avaliação do departamento médico do Corinthians. O técnico Ramon Dias saberá apenas neste sábado se poderá contar com o meia argentino, como titular ou então por alguns minutos ao longo da partida, se ele estará entre os relacionados para este grande clássico. O Corinthians quer se manter 100% no Campeonato Brasileiro, por isso une todos os esforços para enfrentar o maior rival pelo Brasileirão. Muito bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa é que ele demorasse muito mais, ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar e o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né? A perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. Um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar, ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Do lado corintiano, mais do que a questão de aproveitamento ou não aproveitamento do Garro, porque essa é uma situação que eu acho que o torcedor deve olhar com bastante calma. É óbvio, é muito melhor ter o Garro em campo. O Garro, falei do Paulinho agora, a capacidade dele de fazer diferença. O Garro, no Corinthians, é um desses jogadores. O Corinthians com ele é um time, sem ele é outro. Mas essa situação do joelho, ela precisa ser melhor explicada no sentido de que condições o Corinthians terá de ter em campo o Garro na parte física, na parte médica, próximo do total da sua capacidade. A partir dessa situação, a partir desse momento, as coisas vão ficar mais claras. Essa dúvida, não sei, vai jogar, não vai, quanto tempo vai jogar, não sei se isso acalma o torcedor que está preocupado com o Garro e o seu joelho. Na minha opinião, tem uma questão interessantíssima na escalação prévia do Corinthians para esse clássico, que é o fato do Angelieri estar indisponível, né? E o Matheus Bidu aparentemente ser o jogador que vai fazer aquele lado de campo. Nos recentes confrontos com o Palmeiras pelo campeonato estadual, o lateral argentino fez uma marcação exemplar sobre o Estevão, que é um problema para qualquer equipe. Vamos ver como que o Corinthians vai lidar
com esse ponto fortíssimo do Palmeiras no primeiro clássico depois da decisão do Campeonato Paulista. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim, está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de dois rivais, ela é feita dos jogos que eles disputaram, e quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas, elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri. Mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão na preparação para o clássico contra o Palmeiras. Tem mudança na defesa, os desfalques continuam, mas o Memphis está garantido. Tudo isso eu te trago a partir de agora nesse vídeo para a gente tentar desvendar essa escalação. As notícias elas não são tão boas. No último treinamento, na véspera do derby, o Ramon Dias utilizou na escalação por uma troca técnica o zagueiro Kaká na vaga de Félix Torres. O Félix Torres ele está vivendo um momento de muita instabilidade desde que chegou no Corinthians, né? Teve um bom momento no começo desse ano porque os outros também caíram demais e ele acabou tendo uma sequência um pouco mais positiva. O André Ramalho acaba tendo que jogar na lesão do Gustavo Henrique e aí a defesa fica um pouco mais fragilizada, mas eu já referi para vocês em outro momento e vou repetir. Em dois momentos mais instáveis da defesa do Corinthians, o Ranieri não estava à frente da defesa. Então isso é um indicativo de que o Ranieri muitas vezes conserta qualquer burrada ali no posicionamento ou qualquer erro técnico, ele dá uma consistência maior, ele é um cara híbrido, né? Especialmente em grandes jogos, ele na bola aérea tá sempre pisando na área defensiva e é um cara que sem a bola joga praticamente como um terceiro zagueiro e o Corinthians fica com uma linha de 5. Então essa sustentação quem dá é Ranieri, até pela formação tática do Corinthians em que você tem outros dois volantes normalmente, o Martínez e o Carrilho, para a meia armação, seja do Memphis, do Garro, do Coronado, de quem quer que esteja ali na frente, né? Mas são muitos volantes exatamente para dar essa sustentação. Mas o Ranieri é o cão de guarda, né? E a gente falou aqui na final contra o Palmeiras, ele jogou pelo Martínez e pelo Carrilho, que estavam cansados, desgastados da data FIFA. Enfim, o fato é que a dupla de zaga para esse clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri deste sábado será Kaká e André Ramalho. Esse tem sido o grande problema, né, do técnico Ramon Dias. Ele está tentando encontrar uma defesa, você vê que ele muda a todo instante. Todos os zagueiros praticamente já jogaram, né? Ele já testou o Choca com o Kaká, o Choca com o Torres, o Choca com o Ramalho, o Choca com o Gustavo Henrique. Ele trocou todos, né? Você pode... Eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei se tem alguma dupla que não jogou. Então, assim, o momento técnico do Félix Torres, ele indica uma troca. O problema é que o substituto é justamente o Kaká, que esse ano, nas vezes em que teve chance... Eu sei que ele é um cara que se dedica, a torcida muitas vezes gosta porque ele xinga a imprensa, porque ele tem uma personalidade forte e tudo mais, mas assim, tecnicamente falando, é um cara que deixa muito a desejar, só que não tem outro. Quer dizer, teria o Choca, né? Que foi arquivado pelo Ramon Dias. Cometeu algumas falhas também, ele não está isento. O fato é que não há uma afirmação na defesa. Esse é um problema que o Corinthians vai precisar resolver. O Corinthians precisaria resolver esse sistema defensivo já nessa janelinha que fechou hoje, né? Fechou hoje, então o Corinthians não contratou e agora é só na metade do ano. Então é com o que tem. O Corinthians vai com o que tem.
E vai enfrentar o Palmeiras já nesse começo de Campeonato Brasileiro. Acho que ninguém queria um derby nesse momento, né? Nem o Palmeiras, nem o Corinthians, porque o Corinthians está preocupado com outras coisas, né? Ali na frente vai ter Copa do Brasil, tá aí envolvido na Sul-Americana. O Palmeiras também, né? Que tomou uma sapatada na final, no sentido de perder o título mesmo, né? Na final contra o Corinthians agora já tem um clássico aí de novo, né? O Abel Ferreira ainda não venceu o Ramon Dias, não é no Allianz Parque, é na Arena Barueri. Então tem muitos ingredientes aí para um Palmeiras pressionado, especialmente quando enfrenta o Corinthians, e um Corinthians que, poxa, vem de 2 semanas de 2 clássicos muito bons contra o Palmeiras, e aí de novo enfrenta os caras, é um teste e tanto, né? No momento em que o Corinthians está com muitos desfalques, eles continuam. O Hugo Souza, que foi decisivo, tá? Nos 3 derbys em que aconteceram no Campeonato Paulista, o Hugo Souza foi peça fundamental. Então a gente não pode desconsiderar isso, né? Ele pega um pênalti do Estevão no último minuto, naquele que terminou 1-1 no Allianz Parque na fase de grupos. Ele pega o pênalti do Veiga na grande final. Ele faz defesas importantes no primeiro jogo da final no Allianz Parque. E esse cara não vai estar. O Angileri, que foi eleito por muitos aí como um dos grandes destaques da primeira final, jogou bem também o segundo jogo, mas especialmente o primeiro, também está fora. E aí você tem que recorrer ao Matheus Bidu, então a diferença cai muito, né? O Gustavo Henrique, acabamos de falar dos problemas da defesa. O Rodrigo Garro, que é um cara que se dá bem contra o Palmeiras, né? Ele tem gols de falta, inclusive na Arena Barueri, no Paulista do ano passado, no Brasileiro do ano passado, ele faz o gol no 2-0, no jogo disputado na Neoquímica Arena. Ele é um cara importante. Mas ele não foi escalado, né, no primeiro jogo da final, quando termina 1-0, quando o Memphis faz a função de meia. E aí é justamente essa a dúvida que eu tenho, acho que o Ramon não tem, mas eu tenho na escalação. Existe uma prévia com 4 volantes. Ou seja, se ele quiser povoar um pouco mais o meio de campo para jogar contra um Palmeiras que está crescendo, que é 100% na Libertadores, que está tendo as voltas aí do Paulinho, do Maurício, o Felipe Anderson jogando na função dele, sabe, o Vitor Roque buscando seu primeiro gol. Então tem algumas coisas, o Gustavo Gomes voltou, o Marcos Rocha também, então tem algumas coisas se acomodando no Palmeiras. E esse clássico é aquele para dar moral. Então o Palmeiras vai com tudo para tentar ganhar do Corinthians. O Corinthians vai ter que saber jogar o jogo. E aí, diante das possibilidades, aquela pranchetinha ali para vocês visualizarem, né? Não tem muito como fugir dessa estrutura aqui, do Matheus Donelli, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, o Kaká e o André Ramalho, deve ser essa a formação, Ranielli, Martínez, Carrilho, e aqui é a grande incógnita da escalação do Corinthians. Pode ser o Thales Magno? Não acho. O momento técnico dele, inclusive, não é bom. Pode ser o Memphis, como foi no primeiro jogo da final? Pode. Colocando o Romero aqui junto do Yuri Alberto. É um time mais ofensivo, mas funcionou naquele primeiro jogo. Numa escapada, o Yuri Alberto fez 1-0, mas foi um jogo para sofrer. E aqui estava o Hugo Souza. Eu não estou dizendo aqui que o Donelli não vai segurar, mas é que o Hugo faz... normalmente ele faz milagres, né? O Hugo é aquele cara que ele faz gols, ele evita gols certos. O Donelli tem jogado bem, tem mostrado mais segurança, mas, cara, ele vai ter que pegar a bola do jogo. O Hugo Souza pega a bola do jogo. Então já tem uma diferença aqui. Se você for muito atacado, com essa defesa aqui que te dá exposição, o Ranieri vai ter que correr por 5, cara, para tentar impedir os avanços, que muitas vezes acontecem pelos lados, né? Você tem o Facundo Torres caindo por aqui, você tem o Estevão e o Felipe Anderson caindo por aqui, ou o Felipe Anderson por dentro. O time tá sem o Veiga, mas aí pode ter o Paulinho, pode ter o Maurício, pode ter o Rios, que também infiltra bem, tem chute de média distância. Então, muito cuidado para o sistema defensivo, que é justamente o calcanhar de Aquiles dessa equipe do Ramon. Se o Memphis fizer essa função, a gente já sabe, né, de que maneira o Corinthians vai jogar, com o Romero e o Yuri aqui. Agora, existe uma possibilidade do Breno Bidon ser esse 10, esse camisa 10. Muita gente está pedindo isso. Eu gosto da ideia, porque você reforça o Bidon sem a bola, pode ser mais um jogador no setor de marcação, pela vitalidade que ele tem, e com a bola no pé, ele tem a capacidade de armação. Você não tem Coronado, você não tem Garro, então eu acho que o Bidon pode ser esse cara. Repito, ainda tem o Thales Magno, que tecnicamente não está bem, você tem o próprio Memphis fazendo a função com o Romero entrando
jogando no time. O Romero não foi bem lá na Colômbia, mas é um cara que joga bem clássico, tá adaptado, enfim, acho que não dá para avaliar o Romero só por aquele jogo contra o América de Cali. Enfim, são as possibilidades de escalação. Não tem muito para onde correr, gente. Não tem muito para onde correr. São muitos desfalques importantes. Então, assim, o aspecto defensivo vai ser onde o Corinthians pode ganhar esse jogo ou não perder. É o aspecto defensivo. Então, tem que segurar. Então é isso, fiel. Informações aí do Chico Garcia e da ESPN com lançamento e análise do pessoal da ESPN. O Timão realmente vai com deve ir a campo com essa formação aí com Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Ranieri, José Martins, André Carrilho, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. Não deve fugir muito disso, a não ser que surja alguma surpresa aí, o Angileri entre, ou sei lá, mas eu acho que é muito difícil. O Garro realmente não vai ter condições de jogar, é melhor que ele fique ali se preparando, se recuperando para poder botar 100%, seja no final do mês, seja no início do mês, ou seja aqui, sei lá, 3 meses, que ele volte 100% e a ser aquele Garro que a gente conhece, né? Então, o jogo hoje é muito difícil, o time dos caras é bom, a gente não sabe que formação que vai vir o time dos caras. Tem pessoal falando que talvez o Abel lá venha com 3 zagueiros, com o Felipe Anderson e o Estevão ali, os dois na ponta, um de ala, né, fazendo ala e outro na ponta. Vai ser difícil, hein? Marcar com o Matheus Bidu a gente vai passar mal. Mano, não só com o Matheus Bidu, mas parece que de repente o Hugo, lateral Hugo, isso, pode ser o titular do Corinthians. Aí se for, meu amigo, esse Hugo é um dos piores laterais que eu já vi com a camisa do Corinthians, cara. Não tem condições desse cara ser titular em um jogo desse pelo Corinthians. Se for titular, a gente vai tomar só gol por ali. Pode esperar ali uns 2 gols do lado do Hugo ali, que ele é muito ruim, cara. E, cara, com relação ao ataque ali, vamos ver que o Ramon Dias, no caso, é Emiliano Dias, né? Vai fazer pra esse jogo, você vai colocar o Breno Bidon pra armar o jogo ali, ou você vai entrar com o Romero pela ponta direita, onde ele não rende mais jogando assim, e, consequentemente, ele muda a formação, puxando o Memphis Depay pra ponta esquerda. Então, cara, o time fica completamente sem movimentação desse jeito. Então, cara, se for pra colocar, deixa o Breno Bidon armando, faz um teste. Ah, mas é um clássico. Mas o Romero não tá performando, cara. No último jogo contra o América de Cali, o Romero não fez nada. Não só no último jogo, mas alguns jogos ele não vem fazendo nada. Faz esse teste, mantém a formação que vem jogando, a formação que dá certo, pra gente poder realmente avaliar se o Breno Bidon, às vezes, pode até ser que a gente ganhe um meio ali, né? O Breno Bidon que jogava assim na base, alguns jogos de meio armador, jogava até bem. Então tenta, já coronado, a gente não pode contar com esse cara que ganha 2 milhões. Tenta o moleque ali pra ver se ele consegue ter mais liberdade e botar os atacantes na cara do gol, né? O Roberto e o Memphis Depay. Então é isso, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí, já deixou seu placar pro jogo de hoje? Deixa aí pra eu ver, vou deixar um like pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.